Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que luz se faça em todas as famílias, em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Nós hoje queríamos comentar um pouquinho sobre o livro Boa Nova. Esse livro, dentre tantas e tantas preciosidades da doutrina espírita, é uma obra particularmente muito especial, não é? É um livro que tem a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, de Irmão X, que nos traz ali várias passagens de Jesus, os diálogos com os discípulos, Jesus ali com toda a sua sabedoria, né? E traz ensinamentos ali de grande valia ali para o nosso dia a dia. E nos chama muita atenção a introdução desse livro, que chama Na Escola do Evangelho, que fala um pouco o próprio Humberto de Campos, né, o autor espiritual, o Irmão X, falando ali sobre o livro, né? Então ele diz que é um esforço modesto, né, em que muitos ali vão achar estranho ele numa outra linguagem, porque Humberto de Campos ele foi um grande jornalista, foi escritor, pertenceu à Academia Brasileira de Letras, né? Foi político, e aqui ele, naturalmente, com essa visão do outro lado, ele tem um outro enfoque, são outros temas, já que aqui ele está falando muito de Jesus, do Evangelho. E ele diz: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Olha que interessante essa frase. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Porque é muito natural que os escritores na Terra tenham ali, muitas vezes, o interesse em agradar o seu público, em ter as suas obras divulgadas, vendidas, né? Mas a visão do outro lado já é muito mais clara, né? Uma visão muito mais espiritual, que não é agradar, mas escrever com proveito. Então, trazendo até para a nossa vida, para a nossa reflexão, nós temos que nos perguntar, né, se as nossas atitudes, se as nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve, né, o que tem surtido ali na vida das outras pessoas. Porque se nós pararmos para pensar, a todo momento nós estamos convivendo com alguém. A todo momento nós estamos nos relacionando, seja um contato direto, seja pelo pensamento, que sabemos hoje que o nosso pensamento ele é matéria, ele é força, ele é energia. Então essa troca, seja entre nós encarnados ou encarnados e desencarnados, que já foram, ela é intensa, ela é constante. Então nos perguntemos, né, se aquilo que falamos, aquilo que pensamos, isso tem sido ali canalizado com proveito, menos com a preocupação de agradar os outros, mas que elas sejam ali proveitosas, que elas sejam produtivas, que elas transmitam ali o bem, né? Ele diz, né, que hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha que interessante, eu não digo mais que creio, mas que eu sei. É muito comum as pessoas nos perguntarem: você acredita em espíritos? Nós dizemos: sim, acredito. Mas uma coisa é falar eu acredito, outra coisa é falar eu sei, né? Eu tenho convicção de que eles não só existem, como interagem conosco ali o tempo todo, como foi dito. Então, nós devemos caminhar para essas convicções, né? Claro, uma convicção baseada no estudo, no bom senso, no raciocínio, na lógica, né? Em que nós não vamos não somente falar que nós acreditamos, por exemplo, em Deus, que nós acreditamos em Jesus, mas acima de tudo que nós sentimos. Para que um dia nós cheguemos como Paulo, né? Que diz: não é o Cristo, não sou eu que vivo em Cristo, mas é o Cristo que vive em mim. Vejam, não sou eu que vivo no Cristo, mas é o Cristo que vive em mim, mostrando ali uma profunda identidade, uma profunda comunhão, sentindo ali o Cristo dentro de si. Porque nós dizemos: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre, mas será que nós nos sentimos filhos de Deus? Será que sentimos esse Cristo que é nosso Mestre nos acompanhando, vibrando por nós? Sentimos esse carinho? Então essa proximidade, essa intimidade, ela deve ser cultivada dentro de nós.
observando tudo que nos rodeia, a beleza da criação, a beleza da natureza, tantos e tantos fatos que acreditamos ali à sorte, mas que quantos não são ali fruto da providência divina que nos ampara, que nos fortalece. É que nos fixamos excessivamente naquilo que nos acontece de ruim, daquilo que não dá certo, e pouco valorizamos as bênçãos que temos recebido ali do mais alto. Então ele diz: hoje eu já não cogito mais de crer, porque eu sei. E aquele mestre, e Jesus de Nazaré, polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes da nossa época aí no mundo. Seja os amigos protestantes falando de Jesus, que Jesus era uma rocha, ele passa a sorrir, a gente depreende aqui que, sem dar grande importância, despretensiosamente ele faz aquilo. Hoje, porém, ele diz, eu já não posso sorrir nem passar. Eu sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e de redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de amor desvelado e compassivo. Vejam, Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Ele não fala aqui no sentido de se autodesmerecer, de desvalorizar, mas no sentido de que uma simples gota ali do amor do Cristo, o quanto ele clareia ali o nosso espírito, o quanto clareia o nosso coração, o quanto ali descerra, novas oportunidades, nos tirando ali daqueles antigos hábitos do passado há tanto tempo arraigados. Por isso é que Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque essa comunhão com Cristo, essa comunhão com o Evangelho, essa percepção, essa vivência do Evangelho nos tornará espíritos muito mais livres, muito mais leves, até mais felizes, na medida em que vamos percebendo ali a grandeza e o amparo da bondade de Deus no nosso caminho. Ele continua dizendo, o homem perverso, ele falando dele mesmo, que chegava da terra, encontrou raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Jesus ampara meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. As impurezas ainda abafam no coração dele o ouro que Jesus o deu pela misericórdia. Mas como Bartolomeu, um apóstolo, eu já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz que se abrigam em mim mesmo. Ou seja, os grandes inimigos, eles estão dentro de nós pela falta de confiança, pelo medo, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, é um convite para que nós não culpemos as pessoas, culpemos a vida, E também não é ficar se culpando, mas é ter essa consciência de que nós somos responsáveis por cada um de nós. É muito natural que todos nós buscamos o acalanto, a ajuda, o amparo, Mas, acima de tudo, apesar de todos os recursos que Deus nos oferece, que a vida nos oferece, temos um espírito protetor, a responsabilidade é sempre nossa. Então é um convite para que nós possamos reduzir gradativamente tantas queixas, tantas lamentações, nos sentindo ali desprotegidos e pensarmos, não, eu não estou sozinho, existe um Deus que me ampara, que me fortalece, aos espíritos amigos, o meu espírito protetor e tantos que conhecemos ao longo de muitas existências. Claro que tem também os desafios, mas
eu vou assumir a responsabilidade pelo meu crescimento, eu vou fazer o meu melhor. Vivendo um dia de cada vez, plantando e deixando ali que a colheita venha no tempo oportuno, como Deus melhor aprouver. Então ele diz: eu tenho uma alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Olha que frase interessante. Confiado na proteção amiga, de Deus, de Jesus, generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então, quando nos sentimos esse sentimento dentro de nós de paz, de serenidade, de harmonia, nós, seja no trabalho, seja no descanso, nós estaremos ali ligados ao Pai Maior, nós estaremos fazendo aquilo com alegria, com bom ânimo. E aqui é um convite também, uma reflexão, para que aprendamos a trabalhar e a descansar, Seja numa atividade ou na outra, seja no trabalho e no descanso, são momentos ali que alimentamos a nossa alma, são momentos de refazimento. Porque nós temos uma ideia ainda errada de que o trabalho dá trabalho, Trabalho só cansa, trabalho é imposição, mas nós podemos perceber o trabalho como uma oportunidade, e não somente como uma obrigação. O trabalho como uma bênção e não como uma prisão ali. Tanto que quando nós não temos absolutamente nada para fazer, ou até do ponto de vista profissional, quando nós ficamos desempregados, nós falamos, poxa, como é bom ter um trabalho, como é bom ter uma rotina. Aquela frase que diz que é melhor trabalharmos num dia de chuva do que distribuirmos currículo num belo dia de sol. Agora, ele continua dizendo, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor da crítica tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João quando afirma: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Então ele citando aqui Marcos e citando João com frases ali de Jesus sobre os ensinamentos do Cristo. E é só. Como se vê, ele diz, eu não faço referência aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Eu cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de permanecer ao número desses últimos, os evangelizados. Então vejam que ele fala de espíritos esclarecidos e evangelizados. Nós podemos ser espíritos esclarecidos, acumularmos ali conhecimento, informação, cultura, mas podemos ter tudo isso e não sermos evangelizados, ou seja, que essas informações elas não toquem ali a nossa alma, elas não mudem ali o nosso comportamento diário. Nós lembramos uma vez mais Frei Fabiano de Cristo quando ele fala da diferença de cultura com a sabedoria. Ele diz que cultura é aquilo que vem de fora para dentro. É tudo aquilo que nós aprendemos, lemos, ouvimos, estudamos. Isso é cultura. Mas ele fala que a sabedoria é diferente. A sabedoria é que vem de dentro para fora. Ou seja, é aquilo que nós assimilamos, é aquilo que de fato nós sentimos dentro de nós. Então ele fala que podemos ter pessoas ali muito simples do ponto de vista do conhecimento, mas que são pessoas sábias, pessoas que vivem a vida com uma simplicidade muito grande, não do ponto de vista de bens, mas que enxergam as coisas com muita clareza. Então são pessoas que não têm talvez muita cultura, mas elas trazem dentro de si muita sabedoria. E talvez a gente sabe hoje que não tenha muita cultura dessa vida, nessa vida elas não foram
não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, de ter um título acadêmico, mas que são espíritos que trazem do passado talvez um conhecimento profundo, agora temporariamente adormecido, mas que são sábios, né? Que são o pouco de conhecimento que eles trazem, né, que eles têm nessa vida, aquilo para eles é utilizado de uma maneira cristalina. Então, por isso é que ele fala que Deus o abençoe para que entre espíritos esclarecidos e evangelizados que ele pertença a esse grupo dos espíritos evangelizados. Enfim, isso é a introdução do livro Boa Nova, mas nós achamos que valeria a pena compartilhar, né? Fica o convite para que possam conhecer esse livro, que tem textos ali altamente inspiradores ali para o nosso dia a dia, sobretudo os diálogos de Jesus com toda a sua sabedoria, com todos os ensinamentos. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine, que traga ali a todos nós a clareza, a lucidez, para que possamos compreender o objetivo maior da nossa existência, fazendo aqui o melhor que pudermos, para que quando partirmos, tenhamos deixado aqui na Terra mais afeições. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Dando sequência então ao encontro desta noite, vamos retomar do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, aquela situação da esposa muito ciumenta que acaba permitindo que o seu enteado perdesse a vida ali nas ondas do mar, né? E nós vimos que ela se encontrava numa situação de um sentimento de culpa muito grande, porque tão logo passa aquele momento de loucura, e uma vez efetivada a situação, ela entra num processo de um remorso imenso, porque inclusive aquela situação criou um abismo muito grande entre ela e o parceiro, e ela acaba se entregando ali a um processo tão difícil que a primeira esposa do Amaro consegue envolvê-la totalmente, justamente porque ela se sentiu culpada, né? Então eu quero explorar um pouco mais essa situação, buscando no texto um pequeno trecho. Vamos lá então. O ministro fez leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a ventura doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Mas à frente da lei, Zulmira é culpada? Perguntei com interesse. Então, é importante que nós retomemos novamente esta questão, para que fique mais claro ainda. Mas à frente da lei, Zulmira é culpada? Vocês se lembram que a criança acaba ali desencarnando, ela morre afogada, né? E ela, descuidada de modo proposital, acaba facilitando para que as ondas do mar concluíssem ali o seu trabalho, né? Então, André Luiz continua narrando. O sábio mentor sorriu significativamente e considerou. Não no sentido real da lei. Zulmira não é culpada, então à frente da lei ela é culpada? Não no sentido real da lei. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, continuou. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos.
Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras na esfera viva de nossa consciência são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Então, fica muito claro aqui, até o que já comentamos. Ela não teve ali uma responsabilidade diretamente no ocorrido, né? Fazia parte do quadro da programação desse menininho desencarnar cedo, né? Porque ele havia cometido suicídio e ele tinha vindo por um tempo pequeno, né? Já estava programado o seu desencarne para breve. Então, na verdade, ocorreu ali dentro das leis de causa e efeito, dentro da programação do menininho, mas ela desejou profundamente. E nós aprendemos claramente no Evangelho segundo o Espiritismo que nós somos responsáveis não só pelos nossos atos, mas por aquilo que pensamos, porque há muitas coisas que nós não chegamos a praticar por falta de coragem, mas é do nosso desejo que determinadas coisas aconteçam. E teremos responsabilidade sim, uma responsabilidade consciencial por desejar. Porque só não fazemos porque algo nos retrai, né? Medo das consequências, falta de coragem para agir daquela forma, mas pensamos e desejamos. Hilário e eu ouvíamos enlevados sem pestanejar. Clarencio, no entanto, guardando a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não delongar-se em digressões filosóficas, retomou o fio central do assunto, esclarecendo. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Então vejam, Deus não castiga. Isso tem que ficar muito claro para nós. Deus nos castiga? Não. Ele nos corrige através das suas leis. Da lei de causa e efeito, consequências dos nossos atos, né? Então, ela se viu ali, ela padeceu o retorno das vibrações envenenadas arremessadas por ela. Uma coisa que nós temos que compreender muito claramente é que nós, como receptores, aliás, como emissores, nós emitimos o pensamento. E esse mesmo pensamento retorna ao emissor, acrescido das vibrações semelhantes com as quais ele se conjuga neste caminho, mas ele retorna ao emissor. Então, aquilo que ela endereçou para o menino retornou, aqueles pensamentos envenenados, retornou a ela mesma. Daí ela encontrar-se naquele estado lastimável, ampliado pela presença da primeira esposa que se fez uma obsessora ferrenha. Pelo ciúme criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial. Então, ela que desejava fruir mais da atenção, de uma atenção exclusiva do marido, não sabendo dividir com os seus filhos, né, com os filhos de Amaro, ela que desejou tanto ali um ninho mais voltado para ela acaba criando para si própria um ambiente pestilencial em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar. Assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Daí,
o cuidado que nós temos que ter, nós que entendemos, nós que compreendemos, né, nós que vivenciamos e buscamos as orientações na doutrina espírita, que é o Consolador prometido, ou seja, é a volta de Jesus através das recordações dos seus próprios ensinamentos, que nos vieram através dessas tantas vozes que nos chegam através dos médiuns, né? Nos chegaram através dos médiuns, que foram ali os instrumentos de Allan Kardec, né? E muitos outros médiuns que deram sequência, pensando em expoentes, um Chico Xavier, né? Um Divaldo Franco, uma Ivone Pereira, enfim. O que queremos dizer é que nós, né, que buscamos a compreensão dessa doutrina, nós sabemos o que nós podemos criar no ambiente em que estamos e que alcançará os que conosco convivem, dependendo do padrão vibratório em que eles respiram, digamos assim, né? E retornará a nós, porque é o choque do retorno. Ninguém foge. Todo pensamento volta para o emissor. Feliz daquele que tem bons pensamentos, porque esses pensamentos caminham, se conjugam a pensamentos semelhantes e retornam ainda mais fortalecidos. Continuando então. Supondo-se responsável pela morte da criança, de vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo, imantando-se ainda ao mal de que a adversária é portadora, e tornou-se por isso enferma e dementada, num estado lamentável. E o pequeno em toda essa história? Inquiria admirado. Pergunta André Luiz ao ministro Clarencio. Júlio foi conduzido à região de que lhe é própria, né? Então, ele tinha ali um ambiente em que ele vivia antes da encarnação, né? E para lá ele retorna e continua o seu processo terapêutico de reajustamento diante das leis divinas que ele violou, né? O seu reajuste diante de si mesmo para poder retornar novamente a carne, né? E no caso dele seria ali na própria família, com esse casal, né? Então ele viria como filho da Zulmira. Vejam os mecanismos de Deus para nos ensinar a nos amar uns aos outros. E seria tão mais fácil, né? Se fôssemos mais dóceis às influenciações amorosas. Então Júlio foi conduzido à região que lhe é própria, mas Odila não poderia vê-lo certificando-se de toda a verdade? O que André Luiz pergunta? Se a Odila, como espírito, né, ela poderia buscar ali o filho, né? Porque é natural que mães amorosas busquem o convívio sempre que possível, sempre que permitido, né? Junto aos seus afetos, é natural, junto ao seu afeto, ao seu filhinho. E ela vendo ali que ele desencarnou, sabendo que ele não partiu pelo desejo da Zulmira, mas sim porque havia chegado o tempo dele. Então é isso que André Luiz pergunta. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade? Infelizmente, explicou o venerando instrutor, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado e isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais, que jazem, por enquanto, eclipsadas. Então, ela tinha valores morais já conquistados nas suas experiências, mas estavam eclipsados por essa fixação
por esse desequilíbrio do centro genésico, né? E quando nós pensamos ali no centro genésico, ali responsável pelas funções sexuais, entendamos a sexualidade de uma forma bastante ampla, não só na função sexual propriamente dita, né? Mas também na relação afetiva sexual, né? Essa relação doentia de um afeto desordenado, desajustado, nessa fixação que ela tinha por Amaro, como homem, né? Não conseguindo perceber ali o Amaro como um companheiro de luta, não conseguindo perceber que era natural que o Amaro buscasse uma companhia que o ajudasse a criar os filhinhos ainda em tenridade. Tudo isso nesse processo de enlouquecedor, de enceguecimento, por ter o seu centro genésico plenamente descontrolado, não conseguindo entender a situação, captar ali a realidade. Vejam o quanto isso é grave. Continuando, desencarnou em largo vigor do seu idealismo feminino. Ela ainda era jovem, né? O pequeno ainda tinha 8 anos, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se deste modo a superexcitação em que se encontra. Semelhante estado, contudo, é transitório, e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. E se dará realmente todo esse tratamento que está já programado, previsto, num processo de reeducação dos impulsos, né? Para que ela pudesse sair desse estado de superexcitação. E é importante que a gente ressalte o quanto é necessário a busca do equilíbrio, né? E o quanto é necessário uma fé, uma compreensão da existência de Deus, porque se nós pensarmos, muitos creem em Deus. Crer em Deus, eu ouvi um dia desses aí, que crer em Deus, crer na imortalidade da alma, ainda nos coloca no jardim da infância, em termos de conhecimento da espiritualidade. Um jardim da infância, que não é suficiente para lidar com esses dramas íntimos que ainda trazemos, com esses desequilíbrios. Então é importante que busquemos ampliar o nosso conhecimento, né? E há um capítulo no Livro dos Espíritos, que a intenção era até estudarmos, vamos ver o que será possível, que se chama Perturbação Espírita, em que Kardec faz perguntas aos espíritos e nos traz ali uma série de situações, né, de apontamentos sobre esse período em que o espírito fica num estado de perturbação quando ele se desenfaixa, quando ele se desliga do corpo físico. Mas é muito importante que a gente entenda a necessidade de aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre a imortalidade. Simplesmente saber que a vida não começa no berço nem termina no túmulo não é suficiente. É preciso que mergulhemos neste conhecimento. É preciso que ouçamos essas vozes que nos trouxeram todos esses ensinamentos, que nos trouxeram as suas experiências felizes e infelizes, dependendo do espírito que se manifesta, porque Kardec nos trouxe uma gama de situações, de espíritos nas mais variadas condições de padrão vibratório, para que tivéssemos esse conhecimento do todo. E é importante esse conhecimento do plano espiritual, para que de uma vez afastemos de nós essa ideia de que morreu, descansou,
De uma vez, afaste de nós essa ideia que do lado de lá as coisas serão muito mais claras, nós teremos facilidade de compreensão. Acabamos de ver aqui o caso da Odila, que tinha valores. Foi dito que ela tinha valores, mas estavam eclipsados, porque há sentimentos que apagam os nossos valores. Por isso que sempre aprendemos que nós temos que buscar lá dentro o nosso potencial, as nossas virtudes eclipsadas, que já começaram a ser trabalhadas, já começaram a despontar, mas nós ainda presos, dependendo da encarnação, a determinadas situações. Aqui essa fixação no marido, outras vezes uma fixação num sentimento de mágoa, outras vezes um sentimento de raiva, outras vezes um sentimento de posse exacerbada. Enfim, todos esses sentimentos destrutivos que eclipsam valores que possamos ter. Então, que fique para nós esse propósito de nos aprofundarmos mais, conhecei a verdade e a verdade vos libertará, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. São convites claros. É preciso que compreendamos que quando um convite é feito, repetido, não foi suficiente lá há 2000 anos. Nós falamos 2000 anos, mas é há quase 2000 anos, né? Porque na verdade seria em 2030, né? Que começamos a ter esses ensinamentos. Aliás, corrigindo, seria no ano 30, portanto, em 2030, exatamente. Portanto, em 2030, que teríamos pela primeira vez aqui na Terra esse contato com os ensinamentos de Jesus, né? Então, não foi suficiente lá, há quase 2000 anos atrás. Não está sendo suficiente na revivência do Espiritismo através da doutrina do Consolador Prometido? O que mais queremos esperar? E nesses propósitos, então, rogando a Deus que nos auxilie, nos ilumine, nos fortaleça na fé, na confiança, e essa doutrina bendita que é acima de tudo consoladora, portanto, nos esclarecer. E como consoladora, nos aponta, nos afirma e nos prova o valor da prece, o valor do pensamento endereçado àquele que vive momentos tão angustiantes. Permita, meu Pai, que a esperança se faça em cada coração, em cada um de nós. Tenhamos uma noite de paz.